Estou entrando aqui mais uma vez para trazer uma palavra de bênção para a sua vida. E a palavra de hoje está falando sobre lealdade, um sentimento profundo entre duas mulheres, Noemi e Ruth. A palavra se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 15 em diante, que diz assim: Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e os seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me extingues para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Meus irmãos, a palavra está falando sobre Noemi, uma mulher que estava passando uma situação de muita miséria. Ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos, e só restava as 2 noras. Órfã, voltou para a casa de seus pais, mas Ruth ficou. Ruth afirmou que o Deus dela, o Deus de Noemi, seria o Deus dela. Meus irmãos, existem momentos na nossa vida, situações em nossa vida que muitos não querem nos acompanhar, nos deixam no meio do caminho, porque não aguenta. Órfã não aguentou a situação que estava passando, era uma situação de miséria, de muita fome, não aguentou. Ruth ficou com ela. Ruth foi leal a Noemi. A cultura daquele tempo, quando uma mulher se casava com um filho, a família da mãe dela, do pai dela, era mais valorizada a do marido. O marido de Ruth. Como ele era falecido, Ruth honrou e ficou com a sogra. E foi leal. Noemi, diante da situação escassa que estava passando de problemas, de dívidas, de financeiro, Noemi tinha fé. E Noemi foi uma mulher sábia. Ruth ficou com ela até o propósito de Deus se cumprir, porque Deus viu a obediência e agiu de benevolência na vida das duas. Ruth se casou com um dos fazendeiros mais ricos daquela região. E Noemi teve sabedoria para fazer um plano para que Ruth fosse honrada. E Ruth foi honrada. Mas por que Ruth foi honrada? Ruth foi honrada porque Ruth seguiu os princípios do Senhor Jesus Cristo. Os princípios de Deus. Quando a gente segue os princípios de Deus, Deus vai nos honrar. E aquela mulher sofreu muito com a sua sogra. As duas sofreram muito, enfrentaram tudo, mas venceram. E hoje, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs, estou falando com você. A situação que a gente passa hoje, difícil, a gente vai entender lá na frente, que tudo tem um propósito. Se Ruth tivesse voltado para a casa de seus pais, ela não tinha se tornado esposa de um dos fazendeiros mais ricos daquela região. A gente não entende o começo da situação, porque há muitos problemas. Mas a gente tem que agir com sabedoria diante desses problemas. E Noemi agiu de sabedoria. E Deus honrou. Deus honrou aquela mulher que estava catando as espigas no campo. Aquela mulher se casou e teve um filho. As bênçãos do Senhor caiu sobre aquela mulher, Ruth. E Noemi também. Porque Noemi fez parte da história. Era um propósito que Deus tinha com as duas. A obediência de Noemi naquele lugar, de ter enfrentado tudo, venceu. O propósito se cumpriu na vida delas. Ruth se casou e teve um filho. As bênçãos do Senhor chegou. Por quê? Porque mesmo diante daquela situação amarga, difícil, elas enfrentaram e aguentaram. Porque Deus tinha o melhor para ela. E é assim na nossa vida, meus irmãos. Deus tem o melhor para conosco. A gente não entende, reclama, murmura, porque a situação está difícil, o momento é difícil. Mas Deus manda te dizer nesta tarde: não se deixe enganar por a voz do inimigo, que você não vai chegar em nenhum lugar, que você não vai vencer. Se lembre que quem está falando com você que você vai vencer é Deus, que criou os céus e a terra.
E você vai vencer na vida. A situação escassa, sem nada, a terra seca, cheia de problemas, quem muda é Deus. O diagnóstico, quem muda é Deus. O homem não é nada. E aquela mulher foi ali, ela persistiu, as duas persistiram as duas naquela terra seca de escassez. E Deus honrou. Deus está falando com vocês, meus irmãos. Ande nos caminhos dele, que Deus vai agir de benevolência na sua vida. A bondade de Deus, as bênçãos vai chegar. Eu profetizo na vida de vocês. Tenham paciência, tenham calma. Enfrente os problemas com sabedoria, que Deus vai lhe dar a vitória. Porque quando a gente faz, quando a gente segue os princípios, lá na frente a gente vai ser honrado por Deus. E eu estou falando com vocês, meus irmãos, nesta tarde, como boca de Deus. Deus honra aqueles que temem a Ele, aqueles que andam nos caminhos dEle. Não importa se o vento é contrário, se a situação é de tempestade, de escassez, de miséria. Tenha Deus com você que você vai vencer. Quem fala com você é quem criou os céus e a terra. Amém? Eu quero agradecer a todos que ficaram para ouvir essa mensagem. Os meus inscritos que tenho muito a agradecer. Agradeço os que não é inscrito ainda, que se inscrevam no meu canal. Que venha fazer parte desse canal para ouvir uma palavra de bênção. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.